Vai ser uma live bem legal. Por quê? Porque eu vou comentar do que importa em termos de noticiário aqui no Brasil hoje. Vamos falar sobre a participação do Patético no Vilela, com o Tarcísio ontem. Assim, uma coisa me fez... Eu fiquei com um constrangimento, vamos dizer, por solidariedade ali ao Tarcísio, sabe? Foi um negócio feio. Realmente, assim, eu fiquei mal vendo aquilo lá. Mas também falaremos do julgamento do Bolsonaro, né, a hora que ele provavelmente vai se tornar réu, das expectativas que a esquerda tem com base nisso e do cenário para 2026. Eu vou perguntar para o Riso, tem mais alguma outra pauta grande para dar além dessa? Porque eu vejo assim, o tema do dia é esse, o resto é um pouco acessório, não importa muito. Temos alguns hackzinhos pra fazer. E depois, para vocês que são da comunidade MBL, eu vou mostrar a Academia Nova, tá? A Academia Nova tem uma série de novidades e basicamente vão ficar intrigados com os investimentos que a gente vai fazer para esse movimento ficar bem grandão. Obviamente que todo mundo, assim, hoje é um dia especial, né? Um dia aquelas lives que a gente fala sobre temas que vão ser centrais para o Brasil. Então, entrem no Valete Plus. O Valete Plus hoje está entregando uma cobertura especial sobre essa possível transformação, essa provável transformação do Bolsonaro em réu que vai rolar hoje na STF. Então, acho bem importante vocês entrarem no nosso aplicativo, tá? Valete Plus, entre lá, é valete.plus, é bem fácil. Comprem, todo mundo que entra aqui vai ganhar a Valete do mês, que é a Doruan, e a Valete do Ayrton Senna junto, tá? Os 10 primeiros ao menos. Depois a gente vai falar tá? Se você, o Riso, abrir aqui o Valete Plus e mostrar pra vocês, eu gravei um podcast de mais ou menos 20 minutos em áudio, então é super tranquilo pra você ouvir, pra você entender isso. Então eu disponibilizei lá uma análise bem específica sobre isso, então terminando essa live, vai lá que ele vai complementar, né? Assim, essa análise vai ser complementada pelo áudio ali, tá ali últimos lançamentos, Bolsonaro humilha Tarcísio, tá? Mas se eu vou dar uma palhinha, né, já do que é tratado nesse podcast e que, enfim, é o que eu penso, só pra avisar, tá gratuito, tá? Então, pra você que não paga o app, vai estar gratuito pra você. E toma vergonha na cara e compra o app, né? Paga é R$360 por ano, tá? É R$30 por mês, é R$1 por dia. Na boa, larga de ser pão duro. Mas vamos lá. O fato do Bolsonaro ter levado o Tarcísio e ao mesmo tempo ele não ter utilizado o evento em si como forma de ungir o Tarcísio, mostra duas coisas que são típicas do Bolsonaro e que precisam ser entendidas para todo mundo que faz análise política ou faz análise humana. A gente está falando de seres humanos e não robôs, e nós estamos falando de seres humanos falhos, tá? Naturalmente, o Tarcísio foi para lá, não porque o objetivo era mostrar que ele e o Bolsonaro estão juntos. O Tarcísio está sempre fazendo demonstrações públicas de fidelidade e lealdade ao Bolsonaro. Isso todo mundo sabe. E recentemente o Tarcísio esteve presente em uma manifestação do Bolsonaro, pró-Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que foi um flop. Isso todo mundo sabe. Está dado. Então, se não é isso, é o quê? O que eu já estou apurando, tá? É que os partidos querem isso. O PL pediu isso, o Republicanos pediu isso. Porque há uma negociação em curso para o senhor Tarcísio ir para o PL, e aí se ele vai para o PL, ele concorre a presidente. Se ele concorre a presidente para o PL, aí o Republicanos e o PP querem saber quem vai ser o candidato a governador de São Paulo, e aí vai vagar alguém para o Senado, quem vai ser o candidato para o Senado, e aí o que eles vão poder compensar mutuamente, dado que um perde e o outro ganha, né? Então o Republicanos precisa ganhar alguma coisa nessa roleta. Também está rolando agora uma federação partidária, estava rolando um evento agora que estava inclusive contando com a participação do deputado Fonão. O deputado Fonão estava presente num evento que é uma espécie de prenúncio da federação PP e União Brasil. Federação essa que pode incluir logo mais os Republicanos. E aí essa federação com certeza faria o próximo vice-presidente da República, que sairia, no caso, pelo PL, seria o Tarcísio. Então, o Bolsonaro, tá? Nessa análise apertada, essa análise prévia, o Bolsonaro teve que levar o Tarcísio e o fez. Mas o fez dentro dos seus termos. Ou seja, ele em nenhum momento ungiu o Tarcísio. E no momento ele falou assim, ó, cara, sei lá, pode ser que eu passe por dificuldades, eu tô inelegível hoje, e eu vá pra cadeia, e eu tenha que, sei lá, sabe, torcer porque alguém vai tocar isso, e se alguém é o Tarcísio. Ele não fez isso, e em nenhum momento ele sequer sugere isso. Basicamente ele ficou falando sobre ele, e o Tarcísio ficou a tiracolo com ele, mostrando que ele tá numa posição hierarquicamente superior do Tarcísio. Ele o tempo todo ficava tentando se validar pra mostrar, e a gente vai fazer uns reacts aqui, que sério, dão vergonha alheia, tá? O que eu vi lá foi de dar vergonha alheia, é real. Dito isso, ele... como é que eu posso colocar? A forma como ele colocava as coisas sempre dava um tom de que ele seria o candidato, de que ele quer a liderança e que tem uma armação rolando contra ele, que ele não pretende passar a bola, ou o bastão, como ele disse, pro Tarcísio.
Então o que ele está sugerindo é o seguinte, ó, galera dos partidos, vocês queriam que eu levasse o Tarcísio para ficar claro que eu e ele estamos juntos? Estou cumprindo, mas não estou cumprindo nos termos de vocês. Porque talvez o caso do Bolsonaro seja, por exemplo, lançar o filho dele. A ida do Eduardo para fora do Brasil tem muitos significados. Uma delas é fugir da justiça e fugir dessas mesmas investigações envolvendo o golpe de Estado que ele está envolvido. Tá? Envolve outros temas, eu não vou nem citar aqui. Tá? Que aí não vou queimar fonte. Mas a coisa é um pouquinho mais complexa do que os fãs do bolsonarismo querem te demonstrar nas redes sociais. E por serem complexas, a gente tem que entender no detalhe elas. Tá? Então o Bolsonaro eventualmente pode não querer lançar o Tarcísio. E as negociações que envolvem Bolsonaro para lançar um candidato antipetista à presidência da República, que é o atual favorito a vencer, que seria, por exemplo, um Tarcísio da vida, não estão completas. Então, essa ida ao Vilela demonstrou isso e vocês precisam entender a ida ao Vilela nesses termos. Entendeu, Rafael Almeida Rizzo? Entendi. Acho que, assim, tá claro isso e eu acho que eu queria começar a live assim. É um Bolsonaro que está cumprindo uma tabela, o Tarcísio foi lá para o cumprimento dessa tabela. Para mim é a primeira demonstração pública de que está havendo uma sugestão por pressão político-partidária para que isso ocorra, mas em nenhum momento isso significa que o Bolsonaro está feliz ou que ele vai querer fazer isso sem cobrar um determinado preço, tá? Que tipo de líder é esse que avisa o seguinte, eu só vou passar meu bastão quando eu morrer? O líder, ele lidera e ele estabelece, vamos dizer, sua posição de liderança por meio de uma autoridade construída e reconhecida. E não por conta de afirmações desesperadas de autoridade. Toda vez que você precisa falar, eu mando aqui, significa que você não está mandando, entendeu? Senão você não precisa falar. As boas lideranças não precisam ficar testando o tempo todo que elas são lideranças. As boas lideranças, elas não precisam ficar demonstrando o tempo todo a autoridade e mando sobre os demais. Toda vez que você faz isso, você demonstra sua fraqueza e não sua força. A verdadeira força não precisa ser declarada. A verdadeira força, ela se expressa às vezes como sombra. Como sombra. Você sente a sombra, você sente o peso da liderança. E ela está de muitos termos. Um líder às vezes se expressa, por exemplo, pela presença física dele. O jeito dele andar, a postura, a impostação da voz. Outros por um conjunto de ações que ao longo do tempo são tão legítimas que constroem ao redor dele um sentimento de confiança sólida, baseada na experiência. Tá? Outros, porém, eles ascendem a uma posição de maneira ilegítima, e eles não são vistos de maneira legítima pelos demais por uma série de razões. Eu vou dar um exemplo. Um garoto que é herdeiro de uma família, e aí ele quer mandar na empresa. Mas ele não conseguiu construir, ao longo da trajetória dele, a legitimidade perante as pessoas. Então, ele é visto como, entendi, é um mimado lá. E ele o tempo todo tem que ficar reforçando, eu mando aqui, eu sou o herdeiro. Porque se ele não faz isso, as pessoas não vão obedecer ele, porque naturalmente elas não sentem nele essa postura de liderança. O caso do Bolsonaro é o caso que é o seguinte, de alguma maneira, ele despertou nas pessoas uma popularidade tal que ele se tornou o grande nome eleitoral da direita no Brasil. Mas ele nunca foi líder de nada, ele nunca foi líder na casa dele, ele nunca foi líder em nenhuma empresa, ele nunca teve empresa, ele nunca foi líder em nenhuma iniciativa coletiva, ele sempre foi um cara mandado por outros. Então o Bolsonaro ele era meio que um funcionário do Valdemar, do Ciro Nogueira do PP, de todas as lideranças do Centrão, tanto que ele sempre se sentiu à vontade como um cara que obedecia a esses caras. Porém o povo brasileiro é caprichoso e falou, não, este homem fraco é o meu grande líder. Por quê? Por causa de alguma coisa que é a internet. E essa é uma realidade, conforme essas pessoas começaram a usar redes sociais, aí na última década, o uso do Facebook criou os memes e as pessoas identificaram o Bolsonaro como um avatar, e as pessoas se apaixonaram por um avatar, só que entre o avatar Bolsonaro que ela vê no meme, o mito do óculos e o homem real, tem uma distância muito grande. Os políticos lidam em Brasília com o Bolsonaro real, que é tratado por isso como um homem fraco e burro. Só que o povo que vota trata ele como um avatar, como um homem incrível, um cara, nossa, sensacional. Então, o que acontece? Entre uma coisa e outra, existe o Jair. O Jair, ele entende assim, olha, estes líderes, essas figuras da política, elas... eu preciso demonstrar o tempo todo pra elas que sou eu que mando, porque elas naturalmente não me veem assim. Nenhum líder do Centrão entende o Bolsonaro como uma liderança. Ele é uma liderança técnica, ele não é uma liderança visionária, ele não é uma liderança em termos de valores. Ele é um cara alçado a essa posição por conta de um uso muito inteligente das redes sociais do filho dele.
que é o Carlos. O mérito todo aí em ter criado esse personagem é do Carlos. E aí, basicamente a direita brasileira tá presa nisso aí há anos. Não parece que vai sair tão cedo. E todo mundo é obrigado a submeter a isso. E ele, né, como não se sente legítimo porque líder nunca foi, ele fica o tempo todo reforçando. E é um reforço. Eu mando aqui, eu não vou passar bastão. Eu só passo bastão depois que morrer. E eu acho muito engraçado que aí vem uns vagabundos do bolsonarismo, vem xingar o MBL. Não, o MBL é autoritário. O Dirceuzinho manda. Eu não sou sequer uma liderança popular. É muito louco, né? Se eu sou uma das lideranças do MBL... eu faço sem precisar ser popular e sem precisar ficar afirmando liderança pra qualquer um. Quando vem o presidente ou não, parem de me chamar por essas posições, não gosto. E eu acho que a liderança que o Kim exerce, ou qualquer outro líder nosso, tem que se dar nesses termos. Ou ela é legítima, ou ela não é. Ou a liderança é real e concreta e verdadeira, ou não é liderança. E aí esses caras que criticam nunca vão entender, porque eles estão acostumados com submissão e bajulação. Porque como o Bolsonaro é um líder fraco, ele precisa o tempo todo ficar berrando pra frente, eu mando. E aí, como ele não confia em ninguém ao redor porque a liderança dele não é legítima, ele precisa o tempo todo submeter. E os outros, pra serem aceitos no bando, tem que ficar fazendo demonstrações públicas de submissão. E aí, nesse jogo de demonstração pública de submissão, você vê coisas que eu acho que para um homem são agressivas. E eu acho que o que ele faz com o Tarcísio ali é humilhante pro Tarcísio. E o Tarcísio tinha que entender que, assim, ali ele não tá só como um aliado do Bolsonaro. O cara que estava presente, sentado naquela cadeira com o Vilela, era o governador do estado de São Paulo. Ele não se dá o respeito como governador do estado de São Paulo a se comportar como se fosse um soldado do Bolsonaro pra qualquer coisa. Veja, eu sei reconhecer aqui vários méritos do Tarcísio, mas definitivamente isso aqui cruza uma linha, porque institucionalmente falando, ele é o governador do meu estado. E o governador do meu estado não pode ficar se colocando ali como um soldadinho de chumbo ao serviço do presidente, do ex-presidente da República, que tá prestes a ser preso. Isso é institucionalmente humilhante pra São Paulo e pessoalmente é humilhante pra ele. Eu acho isso horroroso. Eu acho muito engraçado. Outro dia tava uns caras no Twitter assim, não, o MBL não fala do Tarcísio. Falamos sempre. E tem um ponto, como o Tarcísio é decente no trato conosco, a gente é decente no trato com ele. Dito isso, eu não posso achar que é decente o cara ficar ali, né, nessa posição. Ele é governador de São Paulo. Governador de São Paulo, do estado mais importante dessa federação. São Paulo não pode ficar nessa posição ridícula de vassalagem pro cara. E o Tarcísio tinha que entender isso. E o Bolsonaro fica nessa. O Bolsonaro atesta. Então, quando o Bolsonaro responde essa provocação do Paulo Figueiredo ali, você percebe, eu não sei se o Rizzo consegue colocar na tela de novo. Olha a cor que o Bolsonaro tá. O Bolsonaro tá um pimentão, ele tá vermelho. Porque o Bolsonaro, assim, ele vai de 0 a 100 muito rápido, né? Então ele pegou a pilha ali na hora, né? Ele ficou completamente vermelho. Né? Meu Deus, tô bravo aqui, isso aqui, né? Porque o que o Tarcísio, a provocação do Paulo Figueiredo é válida, porque no fundo ele coloca assim, de quem foi a ideia, né? Ora, o que o Paulo Figueiredo tá afirmando é aquilo que eu afirmei no começo. A ideia não foi do Bolsonaro, gente. A ideia provavelmente foi de um conjunto de agentes político-partidários. E esses agentes político-partidários vieram com essa ideia. E o Bolsonaro tá acatando ali porque o que resta a ele hoje é isso. O Bolsonaro é um cara que gasta seu dinheiro e que vive como um aparato, ele é como se fosse um corpo ligado em máquinas administrados pelo PL. Então o dinheiro do fundo partidário paga advogados, paga pessoas, paga equipe e tudo pra ele. Então o Bolsonaro, ele no fundo é uma operação do PL. Ele é administrado tal qual um ativo do partido do Valdemar da Costa Neto. Tá? Então, naturalmente foram essas pessoas estão fazendo uma construção de legitimidade. E a gente precisa entender, os mercados querem superar o PT. Boa parte do empresariado já quer superar o PT. Boa parte do centrão quer. Os caras querem fazer o primeiro governo que seria um governo meio que de centrão. O governo Tarcísio, se houver, seria um governo tendendo ao dito centrão. Acho que vocês precisam compreender as coisas assim, tá? Tem mais falas do Bolsonaro, não sei se o Rizzo chegou a separar aí, tá? Tem uma ali sobre impostos que eu acho que foi... Do Bolsonaro ou Tarcísio? Que o Tarcísio fala e o Bolsonaro se mete no final. Eu ia passar uma fala antes pra você. Hã? Eu ia passar uma fala antes aqui. Então passa outra, vamos passar aí. Bota o fone aí. Mas eu queria falar antes, Renan, que eu fico muito feliz de estar no movimento, que você como líder passa o bastão em todo mundo. É, o movimento do bumbum livre, né? O bastão só passa porque o bumbum tá livre. Opa! Então deposita na minha conta. Em média, alguém deve ter programado lá, né, que tá aí 20, 30 reais por dia, tá na minha conta até hoje. Agora, pessoal, eu recebi mais doação do que Criança Esperança. Tá ok? O pessoal gosta de mim. Eu não comprei nenhum imóvel, Pausa. nenhuma Olha isso. bagunça.
Eu não sei, gente, se eu tô sendo preciosista, e às vezes nesse mundo que se impõe aqui, eu posso estar sendo preciosista. Tem pessoas aqui que estão com riso, estão assistindo, o Aloysio tá aí. A forma como o Tarcísio fica rindo do Bolsonaro, sem nenhum rigor, basicamente pedindo dinheiro igual um vagabundo. Manda o Pix aí, eu quero mandar o Pix aí, porque sim, e o Pix é pra mim. E a pessoa vai mandar o Pix pra ele gastar como bem entender. E o cara, o Tarcísio basicamente fica ali rindo, fica rindo do lado. Eu não consigo achar isso sério como postura. Mas talvez isso me agrida, porque talvez minha mente tenha sido construída ao longo da vida de modo a negar isso. Eu não sei se para outras pessoas isso já é normal e aceitável. Porque, poxa, eu acho que qualquer pessoa olharia isso e falaria, pô, isso não tá certo. Mas eu não sei, talvez eu esteja obsolendo. Eu tô colocando aqui pra vocês estão vendo, isso não agride vocês, se essa fala do Bolsonaro não agride vocês, eu me preocupo não com vocês, eu me preocupo comigo, porque eu acho que aí eu tenho uma sensibilidade estranha, e aí por minha sensibilidade não ser estranha, não ser, vamos dizer, compartilhável com a maior parte das pessoas, minha sensibilidade é uma sensibilidade débil pra lidar com o país que eu vivo e eu sou um retardado, entendeu? Porque eu acho que toda essa fala do Bolsonaro, enquanto ele está falando, pedindo dinheiro igual um bandido, a vontade que me dá é dar um tapa na cara dele. Ela fala, cala a boca, ô seu estelionatário, filho da puta! Tá indo aí pedir dinheiro igual um... manda o dinheiro, as pessoas doam mais pra mim do que doam pra ajudar crianças com deficiência e com problema. É isso que ele tá falando ali. Ele tá demonstrando que ele é popular. E o outro cara rindo. Eu não consigo... Tipo, isso me faz mal. Isso quimicamente no meu corpo, cara, aquilo me desperta os hormônios mais odiosos de todos. Eu fico com uma raiva física desse cara. É física a raiva. Se vocês não conseguem sentir essa raiva física, ou tem algo muito errado comigo, né? Porque o ponto é, um bolsonarista vai ver isso e vai mandar dinheiro pra ele, como eu comecei a ver no Twitter, um monte de gente mostrando comprovante, mandei o dinheiro pro cara. Isso é nojento, cara, isso é nojento, isso é vil. Porque ele não é nenhuma causa, o Bolsonaro conseguiu transformar a direita numa coisa tão vinculada a ele, porque a causa é ele. Então ele não precisa explicar o que ele vai fazer com uma doação. É literalmente, você vai doar pra mim e pronto. Você vai doar E aí o Tarcísio, governador de São Paulo, ficou do lado. O que tem de engraçado nisso, Tarcísio? Piora. O que tem de engraçado? Isso não tem graça, isso é horroroso. Né? Eu escrevi ontem, o Bolsonaro pegou 17 milhões, acho que foi em 2023. Ele não deu um centavo pra ajudar essas famílias que ele disse que ia ajudar. Ué, separa 200 mil reais e dá lá pra família da Débora, pra ter uma assistência jurídica e tal. Separa aí, se não é o cara que quer cuidar. Na hora que vem o dinheiro, não tem solidariedade nenhuma. No fundo ele ficou usando essa mulher, que é uma maluca, ele ficou usando ela, uma mulher irresponsável, porque ela largou os filhos em casa, essa é a real, pra se colocar numa posição de risco, para na cabeça dela dar um golpe de Estado, que é o que ela achava que ela tava fazendo, tava dando um golpe de Estado, libertando o Brasil do comunismo, e esse cara vai lá, usa ela de bastião, mas no fundo, né, dinheiro não sai do bom, e o dinheiro é pra quê? Pra sustentar ele. Então como ele tá vendo que tá indo preso, ele usou esse episódio do Vilela pra pedir dinheiro. E cara, eu vejo isso aí, cara, só me vem um ódio, é um ódio muito profundo, cara. Porque qualquer cidadão minimamente sério teria asco num comportamento desse sujeito. Asco puro e simples. Pode dar o play. Não custa nada. Ô pessoal, se eu pedir um Pix hoje, 4531-7828-91, eu tenho certeza que amanhã... ele tá Eu vou repetir aqui. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha... Eu vou mostrar, eu ligo pra você. Tá você bom. fala, amanhã vai ter mais... Eu vou mostrar com extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo, 4531-7828-791. Aí ele começa a gritar, né? Ele começa a gritar, vem um... tá aqui, ó, 4, babá. Ou seja, é o sujeito que decora o Pix dele ali, né? E ele foi lá jogar um número... Como um vendedor de tigrinho, como um cara vil. O lance é vil. E o lance é uma relação assim, ó, tá aqui o meu Pix e o cara vai mandar o dinheiro porque gosta de mim. Lembra o que eu falei? O próprio Bolsonaro é incapaz de explicar o porquê o povo gosta. Caiu. Pera, fala de novo. Alô? Oi? Agora voltou. Ele sabe que uma parte importante da população brasileira simplesmente gosta dele porque sim. Então ele trata isso como um dado da realidade
E fica aí, ó, agora me dá dinheiro aí, tá, e começa a gritar de um jeito parecido um bandido. Eu não consigo, puta que pariu, eu não consigo achar isso aceitável, cara. Eu não consigo achar. Eu só consigo achar que a gente regrediu pros primórdios dos primórdios. É um banditismo de clã. Tá? É o primórdio do primórdio da política. Eu não consigo falar, Renan, pra onde eu volte no tempo, tirando o banditismo sujo do PT, eu não consigo achar paralelo. Eu posso ficar listando, o Temer não era isso. Eu posso listar aqui o Fernando Henrique, pelo amor de Deus, um dia teve um cara como o Fernando Henrique na presidência da República. Quando compara esse homem com o Fernando Henrique, você fala, caraca, como a gente desceu. O Collor não é isso. O Sarney, o ladrão do Sarney não é isso. O Figueiredo, o Geisel, o Médici, todos aqueles Costa e Silva, Castelo Branco, essa turma não era isso. O Jânio não era isso, por mais que o Jânio era baixo pra caramba. O Jango, por mais que o que ele queria era horrível, também não era isso. O Juscelino não era isso. Pelo amor de Deus, galera, o que a gente virou? O que a gente virou? Qual o próximo presidente do Brasil? Vamos pegar o Marçal. Tem que ser um Marçal, porque se é pra descer nesse nível, tem que descer mais. É um troço horroroso. Horroroso. E os caras estão comparando, mas fulano. O Bolsonaro, todos os caras ruins que eu citei aqui, eu vou encontrar um paralelo no comportamento do Bolsonaro. Em tudo que os caras fizeram de ruim. Tudo, absolutamente tudo. E o Fernando Henrique, no fundo, ele deixou a esquerda chegar ao poder. O Bolsonaro deixou com uma ênfase ainda mais clara. Não, o Sarney era corrupto. E o Collor também. O Bolsonaro não era? O Collor era um falso cristão. O Bolsonaro também não era? O Geisel era autoritário. Nem tanto, né? Menos que o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, era da turma contrária. Esse cara é um lixo. Entregar o Brasil, entregar um país com o tamanho do Brasil pra um sujeito desse, é desanimante, cara. É desanimante. É muito desanimante. Só que, sei lá, é difícil, cara. Vamos lá, dá o play aí. Se o teu chefe político, e você adora, tá? Não tem esse carinho junto da população. Volta um pouquinho. Olha os termos que ele usa nessa merda. Povo, repetindo, 4-5-3-1-78-28-791. Lamento se o teu chefe político, e você adora, tá? Não tem esse carinho junto da população. Até o Tarcísio vai botar na minha conta alguma coisa amanhã, tenho certeza disso. Vai pegar alguma coisa. Vai, Capitão. Olha a situação humilhante, cara. Não, eu vou botar um dinheiro aí na conta assim. Vou botar o dinheiro. Que uma pessoa não se submete, né, cara? Porra. Puta que pariu, galera. Assim. Vocês não entendem que política não deveria ser sobre isso? E eu não tô falando nem sequer em boa ou má política. Eu tô falando que exercício de poder. Todos esses comportamentos que vocês estão vendo na televisão, eles são inadequados, fracos, toscos, humilhantes, em tantos termos que te faz, assim, desistir, porque, puta que pariu, como é que alguém vota nisso? Como é que alguém vota nisso? O Bolsonaro, basicamente, ele fala assim, eu sou popular, o povo gosta de mim, então é isso, né? Então, me dá dinheiro, e você também vai dar, eu vou dar dinheiro sim. Como é que é? Como é que é? Os caras, vocês esperavam algo diferente de Tarcísio? Honestamente, não. Honestamente, não. Conhecendo o cara, ele é um sujeito inteligente, ele não é um sujeito corrupto. Ele é um sujeito, no cômputo geral do que a gente chama de bolsonarismo, ele é o melhor que o bolsonarismo tem a oferecer. Agora, mesmo o cara que é o melhor que o bolsonarismo tem a oferecer, o cara tem que ficar fazendo essas coisas, cara. Ele é governador de São Paulo, cara. Ele é governador de São Paulo. Assim, por ser um cara diferente, eu sei que, assim, não sei se o que eu tô falando aqui vai chegar nele, nem gostaria. Honestamente, isso aqui, não, até porque ele tem que ouvir os bolsonaristas, não a gente, né? Mas essas palavras doeriam nele, porque ele sabe do que eu tô falando. No fundo, ele sabe. É muito feio isso. Isso é muito feio. Isso é muito, muito, muito feio. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste porque, assim, entendi.
Precisa fazer isso, então, pra chegar no poder? Aí, eventualmente, vão falar, sim, cara, é um preço a se pagar, um pequeno sacrifício, tem que jogar o ego de lado em nome de um grande objetivo. Qual o grande objetivo? E talvez eu tô sendo só bobo, talvez tenha que fazer isso mesmo, tá? Eu tava falando assim, eu tô vendo as coisas como elas estão acontecendo, tá? O Bolsonaro tá caindo, galera, o Bolsonaro será preso. Mas ele tá sendo preso num contexto muito diferente da prisão do Lula. Havia um clima na sociedade brasileira muito maior ligado à prisão do Lula em 2018 do que jamais houve ou haverá com o Bolsonaro. A sociedade brasileira queria ver a grande medida a prisão do Lula. E a turma petista não estava, vamos dizer, com força suficiente para mobilizar a sociedade para mudar. Elas estavam até mais mobilizadas que os bolsonaristas estão pelo Bolsonaro, mas não conseguiam virar a sociedade. As pessoas só falavam em Lava Jato aqui naquele período. Então, quando pintou ali uma tentativa de malandrear o game, a gente convocou manifestação lá em maio, Riso, foi acho que março, abril ou maio ali de 2018, e lotou uma manifestação no meio da semana de noite. O Riso vai lembrar, na Avenida Paulista. A gente lotou a Paulista assim, ó, pum, pela prisão do Lula. E o STF não abriu, né? O STF não voltou atrás, o Lula foi preso. Então, havia um clamor. Aqui não existe clamor pela prisão do Bolsonaro.